Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a questão dos massacres e a visão da psicanálise. Os massacres são tão comuns nos Estados Unidos, agora chegou também no Brasil. O que acontece? A gente tinha aqui as chamadas chacinas, que eram bandidos, né? Traficantes, assaltantes de banco, enfim, milicianos, bandidos que matavam, às vezes assassinavam famílias inteiras. Então a gente teve, por exemplo, a chacina da Candelária, que matou dezenas de crianças e tal. Então eram marginais, bandidos que cometiam isso. Os massacres é diferente. São pessoas comuns da sociedade, jovens, adolescentes, idosos, um cidadão comum que surta e resolve matar deliberadamente várias pessoas. Isso acontece 3, 4, 5, 10 vezes no ano nos Estados Unidos. E um dos motivos de acontecer os massacres é que nos Estados Unidos a arma é liberada, você compra no supermercado. Como quem compra um brinquedo, um vidro de perfume, você compra também a arma. E isso foi liberado no Brasil. A gente passa, por exemplo, no Shopping Praia da Costa, aqui em Vila Velha, então tem um outdoor de todo tamanho, com uma jovem que tem rosto de adolescente, com uma arma na mão, e aí a loja onde vende aquela arma. Como é que a psicanálise vê isso? Vamos pensar aqui. A mente humana, o psiquismo humano, ele é feito por três instâncias diferentes. O id, que é responsável pelo nosso desejo, de acordo com a cartografia, né, do Freud. Então, o id, que representa o inconsciente, que representa o nosso desejo, o nosso eu primitivo. E temos o superego, que representa a vida civilizatória, o pacto social, a vida em grupo, a vida em sociedade. Então, o superego proíbe algumas coisas do id para que as pessoas possam viver em sociedade. E, administrando o id e o superego, nós temos o ego. O ego, então, é aquele árbitro que define. Ora ele atende aos desejos do id, ora ele atende às proibições do superego. Isso é uma pessoa, entre aspas, normal, que tem vida social. Então ela precisa ter proibições. E essas proibições, de acordo com elas são complexo de Édipo. Então a menina é o pai quem castra, proibindo, o menino é a mãe que castra. Ali nasce a ideia da castração. É aí que nasce também o caráter, que faz com que a pessoa tenha vida social. Um psicopata, um sociopata, isso é desenvolvido exatamente ali no complexo de Édipo. A criança não castrado vai violentar dificuldades para a sociedade, porque a castração promove a vida social dele. Uma mulher não castrada vai virar uma mulher caprichosa, encrenqueira, uma mulher arrogante, né? Porque a castração é que proíbe, é que permite a vida social. Então a pessoa não vai fazer o que ela quer, porque ela é castrada. Então, como é que funciona então? O id, ele representa a fase primitiva da era humana, quando a gente era cada um por si. Então a vida era livre, não havia família, e aí era na base da força. Então aí, se eu queria, por exemplo, um pedaço de pão que pertence ao outro, eu ia lá e tomava. Se a pessoa quisesse transar, ia lá e pegava a mulher para a força. É a época do primitivo. Com a vida em sociedade, surge família, surge o complexo de Édipo, surge o superego.
O que acontece? Eu quero plantar numa terra, mas aí o superego, que representa as leis, vai dizer, ó, não pode plantar nessa terra porque ela tem dono. Então, graças ao superego, existe a vida regrada. E aí, por exemplo, eu quero ter uma arma. E aí, o país que vela pela paz vai dizer, ó, a arma só 2 pessoas podem usar, o policial e o bandido. Se você usar arma e não é policial, você é bandido. Então, essa foi a cultura que vigorou no Brasil até então. Por isso que nós não tínhamos os massacres. Por exemplo, quem praticava as chacinas eram pessoas armadas. Quem matou as crianças da Candelária eram policiais, porque estavam armados. Policiais normais? Não, policiais bandidos. A grande maioria dos policiais são homens honestos, homens de bem, trabalhadores, mas aqueles lá são bandidos, né? Então tiveram que responder por isso. Quem matou, por exemplo, a Marielle Franco, segundo as investigações, policiais armados. Que policiais? Bandidos, não são policiais normais, né? Só para a gente perceber aí que não tem nada a ver com o policial. Então, quem arma é policial. Quem não tem arma e não é policial é bandido. É assim que era a sociedade do passado. Então, se um adolescente fantasiasse atirar em um monte de gente, ele não poderia fazer isso porque não ia ter arma. Ele teria que conseguir no mercado negro. Ele teria que conseguir no tráfico. Mas aí ele teria que se envolver com os bandidos. Ele é uma pessoa comum. Então não ia ter como matar, a não ser na cabeça dele. Mas agora não, agora ele pode comprar a arma. Agora a arma não é só mais o cidadão. Não é mais só o policial e o bandido. Agora o cidadão de bem também pode ter arma. E aí o major da polícia disse o seguinte, que se os professores estivessem armados, aquilo não teria acontecido. Aí alguém perguntou, imagina os professores em greve e a tropa de choque querendo evitar a greve. Não vai ser uma greve, vai ser uma guerra civil. Percebe como é que é perigosa a questão da arma? Então, o que acontece? Quando se libera a arma, é como se liberasse o ID. É como se liberasse os desejos, que devem ser controlados pelo superego. Então, é o enfraquecimento do superego. É o fim da proibição. Então, todos andam armados. Se um quiser tomar uma coisa do outro, vai usar a arma. E o outro, para se defender, também vai usar a arma. Então, é um processo em que caímos numa espécie de caos. E aí vivemos como se fôssemos psicóticos. O que é psicótico? A pessoa que tem só o id. A pessoa que o ego enfraqueceu. A pessoa que ela não tem vida social. Então, a pessoa surtada, se ela tiver vontade de tirar roupa, ela tira. Se ela tiver vontade de agredir o outro, ela agride. Por quê? Porque ela não tem superego. Não tem alguém que diga para ela não fazer aquilo. Aqui em Guarapari, tinha uma senhora que tinha problemas mentais. O apelido dela era Tereza. Tereza, eu acho. Não sei se o nome dela era Tereza. E aí eu fiquei observando uma cena. Ela estava atravessando a ponte de Guarapari e estava atravessando um casal. Um casal jovem, um casal bonito. Como a calçada é estreita, quando foram cruzar com ela, o homem passou na frente e a esposa ficou para trás. O que ela fez? Ela passou pelo homem, passou pela esposa e deu umas varadas. Ela estava com um galho na mão, deu umas varadas na mulher. E a mulher, você está ficando doida? Na verdade, é uma crise de loucura. Então, a Tereza tem problemas mentais. Então, o superego da Tereza não está funcionando ali. Então, se a Tereza tivesse uma arma, ao invés da varada, ela dava um tiro. Aí você vai dizer, mas ela, para comprar a arma, tem que provar que está nas faculdades mentais. Não tem que provar. Não tem. O presidente, quando assinou, ele liberou. Isso está a cargo do vendedor. Não é mais o policial federal que tem que autorizar o porte.
E sem falar que, como está derramado, é fácil comprar. Então, o superego aí não funciona. Nesse caso aí, o que que acontece? A pessoa vive como se ela morasse sozinha no mundo. Ela não tem vida social. É só o id que está funcionando. E o ego está enfraquecido. Todos nós, sem exceção, podemos surtar. E surtamos às vezes. Perdemos a paciência com o filho, com o vizinho, com um colega de trabalho, gritamos, às vezes até avançamos na pessoa. Isso é quando o superego se afasta. E aí, ou então no trânsito, um fecha o outro, o cara sai para brigar com o outro, se tiver armado, atira. Então aqueles meninos só atiraram porque puderam adquirir a arma facilmente. E eles estavam surtados. Tanto que depois se mataram. Estavam surtados que tinha problema mental, não tanto que estavam com as armas. Então armar é colocar a vida de todos em risco. Não é só de quem atira, não é só de quem está na frente da arma. É porque quando atira, atira para todo lado. E tem também a ideia da bala perdida. Vocês vejam a cena, o vídeo, que eles entram, tira a arma da mochila e atira. Aí o segundo chega, são dois, tira a arma da mochila e bate naquele que tomou o tiro e que provavelmente ainda não morreu. Então ali você vê o processo de doença dos dois. Mas o grande perigo é a arma estar na mão deles. Essa é a consequência da liberação. Essa é a consequência da cultura armamentista em que nós estamos, que nós entramos. Então, infelizmente, nós brasileiros vamos ter que aprender a conviver com as chamadas, com esse tipo de notícia, né? Essas mortes coletivas, as armas nas mãos de pessoas despreparadas. E se tiver ali um guarda, um policial, um professor, vai ser só mais um para tomar tiro e para trocar tiro. Porque você tem que mobilizar. Como esses casos são casos pensados, esses meninos já treinaram, estão bem treinados antes de cometer ali o processo dos crimes. Então, é essa a nossa realidade. Não é muito animadora. Nós vivemos aí a era do id, do desejo. Eu quero, eu pego. Eu quero, eu tomo. Eu quero, eu mato. Simples assim. Assustadoramente, eu fui perguntar a uma pessoa se o cachorro que estava no quintal dela falou: vou matar esse cachorro. Falou com uma convicção. Se para mim eu estranhei que ela falasse que ia matar o cachorro, porque do mesmo jeito que você mata o cachorro com aquela frieza, você mata um ser humano também. Então é a total desvalorização da vida humana. É o id tomando conta. Porque não que essas pessoas, assim, mas Aloysio, essas pessoas começaram a existir agora, depois que liberou a arma? Não. Sempre existiram. Só que elas não tinham acesso. Agora tem. Um abraço, até a próxima.